Pai, eu vejo a sua lágrima. Eu sinto a dor que consome a sua alma a cada noite que você deita no travesseiro e não sabe onde seu filho está. Você investiu amor, você investiu tempo, você investiu recursos, mas a rebeldia, o vício, a má companhia e o desvio tomaram conta. A Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta não é uma manhã qualquer. Este é o dia em que o eterno Deus estabeleceu o limite para o inimigo que roubou a paz da sua casa. Você está cansado de orar e ver a situação piorar? Você tentou com carinho, tentou com rigor, tentou com psicanálise, tentou com intervenção humana. Mas o problema que você enfrenta não é de ordem emocional, nem social. O problema que afasta seu filho do lar é de ordem puramente espiritual. É por isso que as 48 horas que se iniciam agora não serão horas de desespero, mas sim horas de guerra declarada no reino do Espírito. Você precisa entender que o inimigo plantou sementes de desobediência e incredulidade na mente do seu herdeiro. Ele o envolveu em laços de morte e destruição. Seu filho está cativo, ele não está feliz. Aquele sorriso forçado que ele mostra nas redes sociais é a máscara do tormento. E é contra este tormento que ativaremos a oração de fogo. Prepare-se, porque Deus não opera na lentidão da sua dúvida, Ele opera na urgência da sua fé. O relógio começa a correr. Você tem 48 horas para mudar o destino eterno do seu filho. E o primeiro passo é reconhecer que você tem autoridade delegada. Você é o sacerdote e a sacerdotisa deste lar. Levante-se da poeira da derrota e assuma o manto de intercessor. Se você não lutar por ele, quem o fará? A partir deste instante, abandone a murmuração e revista-se da armadura de Deus, pois a batalha não é por uma melhoria, a batalha é pela alma, pelo retorno imediato e pela restauração completa do seu descendente. O inferno treme quando um pai se ajoelha com autoridade. E é isso que faremos agora, com a oração de fogo, que queima toda a ponte de retorno ao pecado e ao mundo. Qual é a raiz do desvio? Não é a maconha, não é o álcool, não é o relacionamento tóxico, não é a dívida. Tudo isso são apenas frutos. A raiz é a rebelião espiritual que o diabo injetou no coração dele para quebrar a aliança que Deus tem com a sua família. O inimigo de nossas almas sabe que se ele conseguir destruir a próxima geração, a sua linhagem espiritual será interrompida. Por isso, ele usa demônios especializados em desintegração familiar, espírito de orfandade, espírito de prostituição, espírito de vício e o terrível espírito de engano, que faz com que seu filho chame o mal de bem e o bem de mal. E por que as suas orações anteriores falharam? Porque você estava orando com lágrimas, mas não com fogo. Você estava pedindo, mas não estava decretando. Você estava lamentando, mas não estava guerreando. A oração de fogo é a oração que invoca o poder consumidor do Espírito Santo para queimar os pactos e os laços. A primeira coisa que você vai fazer nestas 48 horas é identificar o nome do demônio que tem aprisionado seu filho. Diga em voz alta: espírito de vício, espírito de prostituição, espírito de rebeldia, e você vai confrontá-los não com a sua força humana, mas com o poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que parar de tratar o problema como um erro de adolescente e começar a tratá-lo como um ataque frontal do inferno. O sangue de Jesus tem poder para reverter qualquer diagnóstico, para secar qualquer fonte de vício, para quebrar qualquer corrente que o amarre à destruição. Não se culpe pelo passado, não se prenda à condenação. Use o passado como combustível para a oração que vai incendiar os céus. Deus está te dando uma chave de urgência. 48 horas. É o tempo necessário para que a sua fé atinja o nível de combustão, onde não há espaço para a dúvida, mas apenas para a certeza da vitória. Vamos começar agora mesmo a queimar toda a influência maligna que cerca o seu filho. A casa dele precisa cheirar a fogo. A oração precisa ecoar nas madrugadas. Não durma. Vigie. A vitória está sendo forjada na sua intercessão. Começaremos a fase de decretos. Prepare seu coração para liberar a palavra profética. As ferramentas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
A sua ferramenta principal é a palavra de Deus declarada e o jejum, que é o acelerador do fogo espiritual. Neste momento, pegue as promessas. Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aplique esta promessa diretamente sobre a vida do seu filho. Diga: nenhum mal sucederá a nome do filho, pois ele está debaixo da cobertura do Altíssimo. Declare Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você quebre a arma do vício, quebre a arma da depressão, quebre a arma da morte precoce que o inimigo planejou. Nestas 48 horas, o jejum se torna essencial. Não é um jejum para convencer a Deus, mas um jejum para disciplinar a sua carne e elevar o seu espírito a um nível de sensibilidade onde a voz de Deus é mais alta do que o barulho do medo. O fogo desta oração é alimentado pela sua renúncia. Você vai jejuar e orar como se a vida dele dependesse disso. E depende. Você precisa se arrepender de qualquer palavra de maldição que você tenha proferido sobre ele, mesmo que em um momento de raiva. Retire toda palavra de fracasso, de "você não vai dar certo", de "você é um problema". O fogo da oração não pode conviver com a maldição proferida pelo intercessor. Lave os seus lábios com o sangue de Jesus. Confesse o erro de ter se desesperado e de ter dado legalidade ao inimigo com a sua incredulidade. O arrependimento é a chave que destrava o poder. Agora, você vai ungir a casa. Pegue o azeite, símbolo do Espírito Santo. Unga o quarto dele, mesmo que ele não esteja lá. Unja a porta de entrada. Unja o telefone que ele usa para quebrar o pacto dele com as más influências. Enquanto unge, você vai declarar: esta casa é santuário do Deus vivo. Todo espírito imundo que tocou meu filho está sendo expulso pelo poder do fogo que arde neste azeite. Estamos limpando o campo de batalha para que, quando ele retornar, encontre um ambiente de paz e de presença divina. A oração de fogo é prática. Ela exige atitude e fé manifestada. Agora entramos na fase de profecia e quebra de cadeias. Não basta pedir a Deus que traga seu filho de volta. Você deve ordenar o retorno em nome de Jesus. O espírito de rebelião que o tem mantido longe é surdo aos seus pedidos, mas obedece à sua ordem ungida. Eu quero que você visualize seu filho, neste exato momento, onde quer que ele esteja. Talvez em um lugar de perigo, talvez em um antro de vício. Não importa a distância física, o Espírito Santo está lá. E você vai clamar o sangue de Jesus sobre ele. Decrete: eu quebro toda a cadeia de vício que o prende. Eu quebro toda a algema de depressão e suicídio que o cerca. Eu quebro todo o laço afetivo maligno que o liga a pessoas que o levam para a destruição. Use a autoridade de Cristo. Diga ao diabo: solta o meu filho agora. Ele é a herança do Senhor. Ele tem um chamado e você não vai roubar o destino dele. A oração de fogo faz o ímpio sentir um incômodo inexplicável no lugar onde está. Onde há prazer no pecado, o Espírito Santo envia um profundo terror. Ele não conseguirá mais dormir em paz. Ele não conseguirá mais se alimentar da imundície. O Espírito de Deus vai apertá-lo, vai incomodá-lo, vai fazê-lo lembrar-se da casa do Pai, da aliança, da sua infância na igreja, da sua promessa. Nestas 48 horas, o fogo de Deus vai consumir toda a ilusão que o mundo lhe vendeu. Profetize a mudança de caráter. Diga: ele voltará humilde, não mais rebelde. Ele voltará limpo, não mais escravo do vício. Ele voltará com os olhos abertos para a verdade. Não ore pelo que você vê. Profetize o que a Bíblia diz que ele será. Declare o nome dele e diga: nome do filho. A palavra de Deus diz que você é cabeça e não cauda, que você é bendito na entrada e bendito na saída. A partir de agora, o fogo de Deus te cerca, te protege e te atrai de volta para a luz. O poder da profecia destrói o poder da mentira. Não deixe de profetizar a cada hora que passa. A urgência das 48 horas exige vigilância constante e palavra declarada com autoridade. Seu filho já está voltando. O anjo do Senhor está desfazendo os caminhos dele com o mundo e redirecionando os seus passos para a sua casa. A volta é inevitável. O plano de 48 horas exige estratégia e fé em ação. Você já decretou, já profetizou,
e já ungiu. Agora, mantenha a postura de quem já venceu. A dúvida é o ladrão da sua vitória. Se você orou com fogo, a resposta já está a caminho. Não volte atrás com palavras de medo ou desespero. Mantenha o escudo da fé levantado. Estrategicamente, as 48 horas devem ser divididas em períodos de oração intensa. Sugiro que você se levante nas 3 madrugadas que se seguem, à meia-noite, às 3 da manhã e às 6 da manhã. Estes são os horários de maior guerra espiritual. Na madrugada, o inimigo se move, mas o intercessor também. Use estes picos para queimar as últimas resistências. Orem em línguas, se for o seu dom, pois a oração em espírito atinge alvos que a mente carnal não alcança. Durante o dia, mantenha a palavra no seu coração e na sua boca. Sempre que o medo tentar bater, declare um versículo bíblico sobre a vida dele. Além da oração, prepare o ambiente para o retorno do filho pródigo. O que o filho pródigo encontrou ao voltar? Ele encontrou um pai que o esperava. Não prepare um interrogatório, prepare uma festa. Limpe o quarto dele, separe as roupas, prepare a comida que ele mais gosta. Não porque você está duvidando, mas porque você está manifestando a sua fé na provisão de Deus. A fé se move por obras. Sua atitude de prontidão é a confirmação de que você crê no milagre de 48 horas. Se o inimigo tentar te desanimar, dizendo que é impossível, lembre-se que Deus é o Deus do impossível. Não importa o quão fundo seu filho tenha caído, o braço do Senhor é longo o suficiente para resgatá-lo. O fogo desta oração está criando um vácuo no mundo espiritual dele. Onde havia prazer no erro, haverá repulsa. Onde havia satisfação na rebeldia, haverá uma sede insaciável pela presença de Deus. Mantenha a guarda. Se ele ligar, receba-o com amor e autoridade espiritual, não com julgamento. Você é o canal da graça de Deus neste momento crucial. O relógio está correndo e a promessa está sendo cumprida. A vitória é sua. Mantenha a fé inabalável. Estas 48 horas serão o marco da restauração familiar. Chegamos ao ápice da nossa oração de fogo. O fogo já foi liberado, as cadeias já foram quebradas. O que resta agora é o ato final de fé e a espera na certeza da vitória. Eu profetizo que antes que estas 48 horas se completem, você receberá um sinal, um telefonema, ou ele baterá na sua porta, e este retorno não será superficial, será um retorno de arrependimento genuíno. O Deus que te deu esta palavra de urgência é fiel para cumpri-la. Agora, você vai fechar este ciclo de oração com uma entrega total e um juramento. Entregue a vida do seu filho completamente nas mãos de Jesus. Diga: Senhor, a batalha acabou, meu filho é teu. Eu o entrego a ti e recebo pela fé a garantia do seu retorno e da sua santificação. Eu não dependo mais das minhas forças, eu dependo do teu poder consumidor. Este juramento de fé é a assinatura do seu milagre. A oração de fogo não permite que o problema volte. O fogo queima e não deixa cinzas. Quando seu filho retornar, o trabalho não termina. Seu papel será de discipulado, de reconstrução e de proteção. Mantenha a atmosfera da casa ungida e santificada. Testemunhe. Assim que o milagre se manifestar, não guarde para si. Use a sua história para dar glória a Deus e encorajar outros pais que estão passando pela mesma dor. Sua vitória é a prova viva de que a oração de um justo, feita com fogo e urgência, pode muito em seus efeitos. Seu filho foi resgatado. O inferno perdeu esta alma. A promessa foi cumprida. Levante as mãos agora e agradeça a Deus pela resposta que já está manifestada no mundo espiritual. A alegria da manhã chegou para você. Receba a paz, receba a restituição. O seu filho está voltando. Aleluia.